Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, vai dizer o seguinte: irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui, vamos nesse momento ter uma palavra de oração com o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Fale com o Senhor nesse momento, peça que Ele fale ao seu coração, trazendo edificação para a sua vida. Ele marcou esse encontro conosco, Pai. O Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, para juntos refletirmos acerca da Tua palavra também, em estarmos em adoração, louvando ao Teu nome. O Senhor Deus já recebeu certamente o nosso louvor. O Senhor certamente, ó Deus, tem falado aos nossos corações, por intermédio, ó Deus, ó Pai, do texto lido, por intermédio das orações que nós levamos a nossa voz aqui, e que em nome de Jesus o Senhor continue falando conosco por intermédio da Tua palavra, a Tua palavra que traz edificação, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que nos exorta em amor, a Tua palavra que confronta a fé que o Senhor nos deu, porque o Senhor não nos chamou, ó Deus, e não nos deu uma fé, ó Deus, para que esta fé a gente possa, ó Deus, de alguma maneira tentar isolar, de alguma maneira tentar, ó Deus, parar, ó Pai, esta fé que o Senhor nos deu, porque essa fé que o Senhor nos deu é uma fé em movimento, é uma fé que cresce, é uma fé, ó Deus, que se alimenta e que está enraizada em Ti, porque Tu és a videira e nós somos os ramos, e nós fomos enxertados em Ti para dar frutos, e frutos de justiça, e frutos de paz entre os homens, frutos que emanam para uma vida eterna, porque cremos que o Senhor tem reservado essa vida eterna para nós, não por nós mesmos, não porque nós merecemos ou porque somos bons, mas por Sua misericórdia e por Sua graça. O Senhor nos salvou mediante a fé. E essa obra não é nossa, mas essa obra é descrita aqui nestes versos que lemos inicialmente. E que em nome de Jesus o Senhor nos desperte nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque amor no nosso coração por almas, que o Senhor nos dê momentos que nós possamos também comunicar as boas notícias de salvação ao homem perdido. Nos ajuda, ó Deus, nos impulsiona, nos encoraja, nos motiva, nos capacita com o Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, para a Tua glória, dizemos amém. Amém, meus amados. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, quando nós observamos esse texto que lemos inicialmente, nós observamos aqui que existe uma boa notícia, diferente de qualquer outra boa notícia que possa existir no mundo. E que boa notícia é essa, pastor? Você pode me perguntar: que boa notícia é essa, pastor? Que eu tanto vejo pessoas falarem, que eu tanto vejo pessoas dizerem que essa notícia é diferente das demais notícias. E por que essa notícia é diferente das demais notícias? Essa boa notícia conta a história da salvação de um Deus, como sabemos, um Deus que é santo, um Deus que é justo, que enviou Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, sendo sepultado e ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse mesmo Deus, meus amados, Ele criou e sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Ele amou o mundo de tal maneira que providenciou o resgate dos pecados de muitos que creram no Seu Filho, como se fazia necessário segundo as Escrituras. Jesus, meus amados, Ele nos substituiu, Ele aplacou a ira do Senhor naquela cruz, naquele madeiro, Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Essa foi uma substituição que Ele fez, provando o amor para com os homens,
o amor por aqueles que Deus os deu antes da fundação do mundo. Essa boa notícia conta ainda a respeito da salvação das famílias da terra em Jesus, pessoas de todas as épocas, de etnias diferentes, de povos diferentes, de tribos diferentes. Enfim, todas as famílias elas foram ditas como abençoadas em Abraão, e Abraão creu no Messias prometido. E cabe a pergunta nessa noite a nós mesmos perguntarmos a nós mesmos: você crê no Messias prometido? Você crê nesse Jesus que veio há 2000 anos atrás, que substituiu sua vida naquela cruz e morreu uma morte horrível, uma morte injusta, por amor? Se entregou por nós, por amor. Ele veio em forma de homem, em forma de servo, pagando os nossos pecados, cravando os nossos pecados naquela cruz. E devido a esse alcance desses pecados que foram removidos, nós dizemos que somos salvos no presente. Amém? Você é o salvo no presente momento que você está vivendo. E essa salvação ela foi te dada gratuitamente. Essa salvação ela está condicionada ao que Jesus fez na cruz. Amém? Essa salvação está condicionada ao que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele perdoou você. O alcance da sua morte chegou na sua vida. E simplesmente Jesus, Ele te alcançou. O sacrifício de Jesus te alcançou. E essa salvação ela foi te dada, e ela vem sendo te dada no presente, mas foi algo conquistado por você na cruz do Calvário. Entenda que esse ato foi no passado. Há mais de 2000 anos isso aconteceu, e isso vem ecoando na sua vida, vem te alcançando. Esses efeitos da morte de Jesus, eles nos alcançaram. O efeito da morte de Jesus nos alcançou. E o que será no futuro, pastor? Se eu entendo que eu sou salvo no presente, porque Jesus ele morreu naquela cruz no passado, e o que será do futuro? Eu quero te dizer que o futuro ainda será mais glorioso do que o presente século. Será mais glorioso do que eu dizer que você é um salvo no futuro, que você é um salvo no presente, porque uma salvação também será concluída no futuro. Eu quero te dizer que você será glorificado na segunda volta de Jesus. E Jesus está às portas. Quem crê nisso, diga amém. Ele já está brevemente voltando, e Ele nos buscará e Ele nos glorificará. Ele nos tornará santos, plenamente completos, como Ele é santo. Pois bem, Paulo diz nesses versos que lemos inicialmente, em resumo, é que a boa notícia é diferente das outras. Boa notícia porque Jesus ressuscitou, por isso Ele é Salvador por excelência da tua vida, Ele é Salvador por excelência da minha vida. Do contrário, meus amados, se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser Salvador, mas porque Ele ressuscitou, Ele é teu Salvador. Ele é meu Salvador por excelência. Ele é quem nos redimiu. E diante disso quero refletir com os irmãos no seguinte tema: Jesus, a boa nova do Evangelho. Vamos repetir? Jesus, a boa nova do Evangelho. Porque Jesus, Ele é a boa nova do Evangelho. Em primeiro lugar, porque nele fomos salvos. Você foi um salvo em Cristo? Diga amém. Você é um salvo em Cristo, então a boa nova do Evangelho te alcançou. A boa nova do Evangelho entrou no teu coração. Essa é uma boa notícia que traz segurança para a nossa alma, porque nós temos um corpo físico e espiritual. E o que traz segurança para esse corpo físico e espiritual? A boa nova do Evangelho. Porém, vem a pergunta ainda: nós somos salvos do quê? Salvos por meio de quem? Vem pelo menos essas duas perguntas à nossa mente. Você é salvo do quê? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós somos salvos por quem? Salvos em primeiro lugar. Nós somos salvos do quê? Nós somos salvos da ira de Deus. Deus ele se estava irado conosco. Nós éramos inimigos, contados como inimigos mortais da cruz de Cristo. Devido ao que, pastor? Eu fui condenado por meus pecados, devido ao pecado original em Adão, herdado por ele, mas não só por causa disso.
Nós somos salvos também dessa ira por causa dos nossos próprios pecados, porque pecamos em Adão e pecamos por imitação. Pelo simples fato de nós vivermos, nós vemos seres humanos pecando e nós também caímos nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos pecados da nossa natureza adâmica. Nós somos contados como condenados e destituídos e separados da glória de Deus. E aí vem a segunda pergunta: por meio de quem seremos salvos? Eu te digo, só um meio para você ser salvo, só um meio para eu ser salvo, por intermédio de Jesus de Nazaré. E quando olhamos a história da crucificação de Jesus, contada nos evangelhos, nós ficamos admirados com a história da crucificação de Jesus. Quem aqui não já refletiu acerca da crucificação de Jesus? Essa crucificação, meus amados, ela trouxe um cumprimento, é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, porque ele cumpriu cabalmente a lei e os profetas. E nos evangelhos a gente vê de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê esses evangelhos, a história da crucificação de Jesus. E eu quero te chamar nesse momento a você recordar, amém? Como nós fazemos no momento da ceia do Senhor. A gente não recorda, a gente não relembra, porque quando nós participamos do corpo do sangue de Cristo, nós proclamamos também com isso que Ele virá um dia. Nós participamos do seu corpo. Então eu convido a você a relembrar nesse momento a crucificação. Pense na sua mente o que lhe traz à memória uma cruz, o que lhe traz à memória um sepultamento, o que lhe traz à memória, o que é que você consegue observar sobre uma ressurreição, de um homem ressuscitando dentre os mortos. E Jesus, como sabemos, ele foi levado diante de Pilatos, um governador, onde o mesmo mandou açoitar Jesus foi chicoteado e o entregou para ser crucificado. Inicialmente ele foi chicoteado, ele teve a sua pele totalmente deformada por aqueles chicotes. Nós observamos isso em Mateus. Abra as suas Bíblias e observe Mateus 27, versículo 26. Jesus nessa narrativa, Jesus ele é narrado aqui como um malfeitor diante daqueles homens. Ele era tido como um malfeitor, como um criminoso, coisa que ele não tinha feito, ele não tinha pecado algum, ele não tinha crime nenhum, mas ele foi chamado, ele foi tido como um malfeitor por aquela população que preferiu acusá-lo, que preferiu levar ele à crucificação do que Barrabás, um criminoso, um dos piores criminosos do seu tempo. Mateus 27, versículo 26, a gente vê isso rapidamente, Pilatos entregando para ser crucificado. Agora abra Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso é interessante a gente notar. Uma pessoa que foi insultada, uma pessoa que foi cuspida, uma pessoa que foi totalmente tida como um criminoso, mas ele pede perdão, e esse perdão ele foi me dado, amém? Esse perdão ele foi te dado. Ele não só perdoou esses que estavam insultando, mas ele olhava naquela cruz, ele olhava naqueles insultos, aqueles que haveriam de crer, amém? Você não creu nele, eu não tenho crido nele. Ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para os meus pecados, ele olhou para os teus pecados, ele olhou para os teus insultos, ele olhou para os meus insultos. A gente vê em Lucas 23, versículo 34, o perdão de Jesus por aqueles homens. E será que por muito menos a gente não tem perdoado? A gente pode refletir isso. Será que por muito menos eu não tenho perdoado o meu irmão, aquele que tem me ofendido, aquele que tem me insultado, aquele que de alguma maneira me entristeceu? Por muito menos hoje a gente perdoa, meus amados. Mas o perdão que o Senhor nos deu mediante a entrega total de Cristo na cruz, esse perdão é me dado, esse perdão é te dado para você perdoar aqueles que te ofenderam.
Então o texto vai dizer, observe aí, Lucas 23, 34, a partir do versículo 27, Lucas 23, 27, vai dizer o seguinte: os soldados tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, bateram-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para serem crucificado. Percebam como Jesus ele foi ofendido, não só uma ofensa física, mas uma ofensa espiritual, porque ele era sem pecado, ele ia se fazer pecado para morrer pelos nossos pecados. Jesus levou aquela cruz, meus amados, em favor das nossas vidas. Em certa ocasião, versículo 32 vai dizer que os soldados eles forçaram Simão, o sirineu, a carregar a cruz de Jesus. E depois de pregarem ele na cruz, os soldados dividiram as suas roupas entre si e tiraram sortes pelas suas vestes. Irmãos, Jesus foi levantado naquele madeiro. Marcos capítulo 15, versículo 27 e 28 vai dizer: com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Ele que não tinha pecado foi contado entre os pecadores, foi contado entre os transgressores, entre os ímpios. Mas ele deveria ter passado por isso. Se fazia necessário ele assumir a nossa culpa, se fazia necessário ele assumir o nosso pecado. E em Lucas capítulo 23, versículo 39, abram aí, vamos ver mais um relato da crucificação de Jesus. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava insultos: você não é o Cristo? Perguntava ele. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Observe que aí Jesus ele agiu com misericórdia, mesmo diante da ofensa desses ladrões. Um se arrependeu, mas o outro continuou endurecido pelo pecado. E aqui a gente tira uma lição para a nossa vida nesta noite. Há quantos e quantos homens e mulheres, meus irmãos, que estão duros pelo pecado, estão sólidos como a rocha. É quase que intransponível. Você fala das verdades de Deus para esses homens, e é como se entrasse, e é da mesma forma, né? É como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro ouvido. A palavra ela não retém. O coração está duro, o coração está rígido pelo pecado, porque o pecado ele gera a cegueira. Mas de outra sorte, a misericórdia do Senhor, ela gera luz, amém? Ela gera luz na nossa mente, a fim da gente entender que nós somos pecadores e carentes dessa graça. E foi isso que aconteceu conosco. A gente não é melhor do que esse ladrão aqui. Da mesma forma que Deus lançou luz na mente desse ladrão, Ele lançou luz na minha mente, Ele lançou luz na tua mente. A luz, ela desceu para o teu coração. Essa luz desceu para o meu coração. E nós podemos reagir com arrependimento. Nós podemos reagir com fé. Reagir com fé e arrependimento para a remissão dos nossos pecados. Tendo acontecido isso, João capítulo 19, abram aí, João capítulo 19, versículo 28,
vai dizer o seguinte, observem aí, João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e ergueram até os lábios de isopor, né? Eu falei isopor, e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então aqui a gente observa Jesus morrendo, Jesus consumando a obra dos nossos pecados naquela cruz. Ele disse: está consumado. O que quer dizer isso, pastor? Está pago, está quitada a dívida. Ele foi o nosso fiador. Nós não tínhamos como pagar este preço. Nós não tínhamos como pagar os nossos pecados. Nós não tínhamos de maneira nenhuma dinheiro ou qualquer que seja outra coisa que pudéssemos pagar os nossos pecados diante de Deus. Mas ele se entregou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diante dos seus daqueles que o acusavam. Fomos salvos nele, porque ele morreu por meus irmãos, por nós. Não somente isso, meus irmãos, ele foi sepultado como de costume pelos judeus, né? Esse mesmo capítulo 19 de João, o versículo 40 a 42 diz: tomando o corpo de Jesus, os dois, José de Arimateia e Nicodemos, o envolveram em faixas de linho, juntamente com as suas especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde jamais ninguém fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E para isso que Deus o enviou, meus amados irmãos. Foi para este propósito e por meio desta finalidade, para que nele fôssemos salvos, para que nele nós encontrássemos a salvação. E sobre a missão do Filho, o apóstolo disse em a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No exato tempo que Paulo falou isso, que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho. Vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em outras palavras, meus amados, é como se o apóstolo ele estivesse dizendo: prestem atenção, crentes em Corinto, crentes betelinos, prestem atenção. Quero lembrar vocês que o evangelho quer dizer boa notícia. Foi sobre isso que preguei quando estive entre vós, no qual vocês hoje já estão firmes. É por causa de Jesus que vocês são salvos. É como se Paulo tivesse dito isso a nós nessa noite. Sabia que é por causa de Cristo que vocês são salvos? Sabia, irmã Lenira, que é por causa de Cristo que a irmã é salva? Sabia, irmão Quixalma, que é por causa de Cristo que você é salvo? Sabia, pastor, que é por causa de Cristo que você é salvo? Ele olhava para nós, ele olhou para aqueles crentes em Corinto, ele olhou o apóstolo, ele também entendia que muitos iam ler aquela carta e muitos iam achar a salvação que ele tanto pregava. Meus amados, isso é extraordinário. E qual é a condição para isso?
Deus, desde que estejam enraizados, existe uma condição. A gente precisa estar o quê? Enraizado nele. O que é isso? Nós devemos estar plenamente unidos com ele, na sua palavra. Caso contrário, se não for por meio dele, a fé de vocês é vã, ou seja, a fé de vocês é inútil e não tem utilidade nenhuma diante de Deus. Uma pessoa que não está enraizada em Cristo, a fé dela é vã, infelizmente. É uma fé inútil, é uma fé sem nenhuma credibilidade, porque a fé, ela só tem alguma credibilidade, a fé ela só tem algum valor diante de Deus. A palavra é valor. Ela só tem algum valor diante de Deus se nós tivermos o seu filho. De outra maneira, nós não temos, a nossa fé não tem valor algum diante de Deus. Irmãos, Paulo chama a nossa atenção hoje em relação ao assunto principal de sua pregação. O fato principal da pregação do apóstolo era a ressurreição de Jesus. Se negarmos a ressurreição dele, isso tornará a nossa fé inútil. E Jesus, nós estamos refletindo a boa nova do Evangelho, porque Jesus é a boa nova do Evangelho. Em primeiro lugar, vimos porque nele fomos salvos. Em segundo lugar, porque nele ressuscitaremos no último dia. Quem crê que vai ressuscitar no último dia? Quem crê que Deus o ressuscitará no último dia? Paulo disse que Jesus não ficou somente na morte. Eu quero dizer que a morte ela não vai nos deter naquele túmulo, como não deteve o nosso mestre. Nós podemos se tornar pó e cinza, mas um dia Jesus Cristo, Deus Pai, Ele nos ressuscitará, Ele nos tomará para si. Você pode me perguntar, como será, pastor? Eu não sei te explicar isso, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Porque Ele criou o universo. Ele criou o universo quando nada existia. Ele criou todas as coisas do nada. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele vai fazer isso pelo poder que há na sua palavra. E nós observamos os versículos 3 e 4, e eles declaram: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e Ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Sagradas Escrituras. E foi o que o anjo disse às mulheres. Foi o que exatamente, meus amados, o anjo, ele disse àquelas mulheres que estavam aflitas pela morte do seu Cristo, pela morte de Jesus de Nazaré. Mas Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6 vai dizer: o anjo respondendo àquelas mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ele mostrou aquela tumba, ele mostrou aqueles lençóis, ele mostrou aqueles mantos, aquela tumba estava vazia, aqueles lençóis não puderam deter o nosso mestre, porque ele foi assunto aos céus. Ele ressuscitou. E Paulo disse: eu estou em primeiro lugar transmitindo algo que eu mesmo recebi. Percebam aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, porque segundo o Evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então, meus amados, aquele povo foi testemunha do perdão de Cristo naquele madeiro, e esse testemunho chegou a mim, esse testemunho chegou a você, esse testemunho antes da sua partida já impactava aqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, como foi o caso de Marta. Certa feita, Marta, irmã de Lázaro, ela conhecia essa doutrina da ressurreição e ensinada por Jesus. Na ocasião, seu irmão, ele tinha morrido fazia 4 dias. E João capítulo 11, versículo 19 a 25, diz o seguinte: muitos judeus
judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Você crê na ressurreição dentre os mortos? Continue crendo na ressurreição dentre os mortos. Porque eu te digo, em breve ele voltará. Se ele voltar antes da nossa morte, ele vai nos chamar da forma que nós estamos em corpo. Mas aqueles que estão nos túmulos, ele vai ressuscitar. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E nós cremos que ele há de ressuscitar aqueles que ele comprou com o seu sangue. Irmãos, Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para que através do seu sacrifício podemos ser ressuscitados no último dia. Essa é a maior confiança dos crentes que morrem em Cristo. Todo crente que morre em Cristo, essa é a maior confiança que nós carregamos quando nós partimos daqui. Infelizmente, meus amados, em Corinto, aqueles crentes, eles começaram a abandonar a sua fé e a substituí-la pela filosofia grega, que dizia acreditar na imortalidade da alma. O que quer dizer isso, pastor? A alma, ela não morrerá, a alma, ela não se acabará. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam também, eles não acreditavam com isso na ressurreição do corpo. Com isso eles colocavam em xeque a ressurreição de Cristo, porque eles sabiam que se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria, melhor dizendo, a fé daqueles cristãos em Corinto. E hoje, qual é as doutrinas que nós observamos por aí, que de alguma maneira tentam cegar ou tentam colocar como se fosse um véu na ressurreição, que nós aguardamos que Cristo ele vai nos fazer ressurretos como ele foi contado e como ele foi ressurreto entre os homens. Hoje, por exemplo, com a secularização, o que está acontecendo com a Igreja de Cristo, no sentido geral, nós podemos nos perguntar: irmãos, na atualidade, pastores sentem e compartilham da mesma aflição do apóstolo Paulo, quando vem as ovelhas que eles foram confiadas mostrarem tamanha superficialidade acerca do ensino das Escrituras. Muitos crentes, eles não buscam conhecer as Escrituras, muitos crentes não buscam estudar as Sagradas Escrituras. E como pastor, a gente fica angustiado, a gente fica cabisbaixo muitas vezes diante dessa situação do nosso tempo, o despreparo dos cristãos na família, no trabalho, muitas vezes na faculdade, para comunicar as boas novas do Evangelho nesses ambientes. Porque se a pessoa não tiver a palavra, se a pessoa não buscar estudar a palavra diariamente, como nós explicaremos o Evangelho aos que precisam? E como nós seremos edificados como corpo de Cristo? E recentemente eu li um artigo escrito pelo pastor Paulo César. O pastor Paulo César ele esteve ministrando ano passado, no aniversário da INEB, aqui com 43 anos, e ele escreveu um artigo que tem por título A Aflição de um Pastor. Eu achei bastante interessante o que ele disse. Ele disse o seguinte, em certo momento nesse artigo, ele falou o seguinte: existe pastores que se dedicam e trabalham incansavelmente no ministério da palavra, para oferecer à igreja de Deus o alimento sólido e nutritivo. E esses mesmos pastores, eles ficam angustiados e aflitos quando percebem que o rebanho prefere a superficialidade das mensagens motivacionais, ele disse, e de autoajuda, e rejeita a profundidade do Evangelho da cruz. Fica encantado com o entretenimento gospel,
e sentem-se desconfortável com a exposição fiel das Escrituras, desejam e aprovam ambientes e palcos que massageiam o seu ego, evitam e reprovam igrejas e púlpitos que denunciam o pecado e convocam pecadores ao arrependimento. Sente-se mais atraído por aquilo que dá certo do que por aquilo que é certo. Fecha aspas. Então esse é o cenário que a gente vive. As pessoas, elas são atraídas, elas são enganadas muito facilmente com um evangelho superficial, com um evangelho que tem tudo menos a cruz de Cristo. A gente está diante desse cenário de pregadores e de mestres que são levantados segundo a concupiscência dos pecados de suas plateias, segundo o desejo pecaminoso das pessoas. Infelizmente, a gente vive nesse cenário, a gente está vivendo nos últimos dias. Eu quero te dizer, a gente está vivendo os últimos dias, e não é brincadeira, meus amados. A gente vê quanto engano, quanta vergonha, quantas pessoas têm se levantado no nosso tempo, envergonhado o evangelho da graça de Deus, envergonhado esse evangelho da cruz de Cristo. Mas o pastor, ele conclui o artigo dizendo que a ordem daquele que nos vocacionou, isso traz alegria para nós. A ordem daquele que nos vocacionou para o ministério continua sendo Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir. Essa é a palavra de Ezequiel para todo vocacionado hoje, que tenta pregar o evangelho puro e simples, que tenta pregar com fidelidade a palavra do Senhor. E para concluir, algumas aplicações práticas para a nossa vida. A salvação do crente em Jesus é uma segurança total. Amém? Que nós queiramos levar essa segurança também às pessoas que te cercam, que me cercam. Não seja egoísta, que eu não seja egoísta, que sejamos multiplicadores do evangelho de cruz entre as pessoas do nosso convívio. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da nossa fé. Não seguimos um Cristo preso na cruz. Amém? Você não crê, ou você não segue um Cristo que está pregado. Você não segue esse Cristo, porque esse Cristo pregado, simplesmente pregado, ele está morto, ele nada pode fazer. Mas você não crê num Cristo pregado. Eu não creio num Cristo pregado, de forma alguma. Nós não cremos, pois nós não confiamos no Cristo que está morto num túmulo. Não, mas o Cristo vivo e poderoso, o Cristo que ressuscitou, o Cristo da glória que morreu pelos teus e pelos meus pecados. É esse Cristo que nós cremos. Irmãos, se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão, creia nisso. A sua obra no Senhor não é inútil. Ele está vendo o teu trabalhar, Ele está vendo a tua dedicação. Portanto, devemos trabalhar com fervor na expansão do reino de Deus. Amém? Que nós possamos trabalhar com fervor, com vontade, motivando uns aos outros, porque a gente se depara com situações que vão nos desmotivar, que vão gerar em nós um desinteresse. Infelizmente, meus amados, são muitas as aflições que nós passamos, mas nós, enquanto corpo de Cristo, nós devemos motivar uns aos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Se há um